Chegamos finalmente, nesta aula, às 5 famosas vias de São Tomás, Santo Tomás, muito melhor que São Tomás, porque é a tradição de Santo Tomás. Chegamos, enfim, às 5 vias pelas quais ele demonstra, em demonstração quia, são 5 demonstrações quia, que Deus é, que Deus existe. Algo preambular. Sempre se discutiu entre os tomistas se as 5 vias de Santo Tomás são exaustivas ou não o são. Ou seja, se elas são suficientes ou esgotam o assunto, ou se é possível acrescentar-lhes outras vias, né? Essa discussão é longa. Por exemplo, o padre Cornélio Fabro, um tomista do século passado, aumenta até 30 e tantas vias, demonstrações quia da existência de Deus. Eu fico outros negam. Por exemplo, o padre Santiago Ramírez, OP, espanhol do século passado, talvez o maior tomista do século passado, nega. Diz ele que as 5 vias são exaustivas, bastam, não pode haver outra. Eu sou um pouquinho distinto, embora tenda antes a Santiago Ramírez que a Cornélio Fabro. Ou seja, é possível acrescentar algumas demonstrações quia que são desdobramentos particularmente da 5ª via, como direi ao final deste ponto. Ou seja, as 5 vias eu as exporei em 2 aulas, né? Provavelmente 2 nesta aula e as 3 últimas na última aula, ou seja, na aula seguinte, a última aula de nosso curso. Pois bem, comecemos pelo começo, a primeira via. Lembremos sempre e sempre que se trata de demonstrações quia, todas elas. Todas elas partem do efeito para chegar à existência da causa disso a que chamamos Deus. Pois bem, a primeira via, Dilo Santo Tomás, é a mais evidente, é a mais fácil. Ela parte da razão do movimento. O que se quer dizer? Vê-se que algumas coisas se movem. Mas vê-se também que, quando se movem, são movidas por outros. Entenda-se aqui movimento em sentido mais largo, mais lato do que se entende normalmente. Uma coisa é o movimento local. Vejam, se eu faço assim na caneca, eu a movimentei daqui para ali. Eu fui o movente, eu fui o motor da caneca daqui para ali. Isso se chama movimento local. Mas há também outras formas de movimento, não o posso aprofundar aqui totalmente, infelizmente. Mas, por exemplo, se o fogo esquenta a madeira, houve certo movimento de a madeira ser fria para a madeira ser quente, mediante a ação ou causa que é o fogo. Ora, mover, seja o movimento local, seja o movimento de alteração, como este que disse, do fogo com respeito à madeira, trata-se sempre do ato e da potência. A doutrina do ato e da potência é um dos pilares do aristotelismo tomismo. É um dos pilares. Algum tomista, como Mansell, OP, um dominicano alemão, chega a dizer que a essência do tomismo é a doutrina do ato e da potência. Não estou de acordo. Mas tenho de conceder que é um dos pilares da doutrina aristotélico-tomista. Pois bem, quando esta caneca está aqui, ela está em ato aqui e está em potência para outro lugar. O que faz a causa? Eu mesmo. Faz que ela, que está em ato aqui
e em potência para outro lugar, fique em ato agora em outro lugar. Repita-se. Ela está em ato aqui. E em potência para ir para cá, para cá, para cá, para cá. No entanto, eu a fiz ir para aqui e agora ela está em ato aqui e está em potência para voltar para aqui. Mas tudo depende de que eu a movo. Ela não poderia mover-se a si mesma. Se ela se movesse a si mesma, ela seria anterior a ela mesma, o que é impossível. Certo? É preciso que o que se move seja movido sempre por outro. Claro, há sutilezas nisto. Por exemplo, o homem e os animais se automovem, mas não é que eles se automovam, é sua alma, é uma parte deles que move a outra parte. A alma move o corpo, certo? Pois bem, isto eu digo muito resumidamente, perdão. Pois bem, assim também na madeira e no fogo. A madeira está fria, em ato, mas está em potência para ser quente. E o que a faz passar da potência ao ato de estar quente? O fogo. O fogo é o motor, é a causa, é o movente de que a madeira, que está fria em ato, mas quente em potência, passe a quente em ato. Essa doutrina é profundíssima, resolve grande parte dos problemas filosóficos com que se debatiam os filósofos pré-aristotélicos, né? Mas o que é importante notar é que tudo quanto vemos que se move é movido por outro. Ora, se continuássemos até o infinito, não haveria um primeiro motor que moveria o motor intermediário, que moveria a última coisa. Tá certo? Então, minha alma move meu corpo, que move o caneco, a caneca. Muito bem? Então, há um primeiro motor, há um motor intermediário e para que haja um efeito final, né? São causas. Primeiro motor, motor intermediário e efeito final. Muito bem, se remontássemos ao infinito e tudo quanto existisse fosse movido por outro, não haveria o primeiro motor. E se não haveria o primeiro motor, seria impossível haver o motor intermediário e o efeito final. Logo, é preciso que nos detenhamos num primeiro motor que seja ele mesmo imóvel e não movido por outro. Sem o que, repita-se, cair-se-ia no nada, ou seja, não haveria motores intermediários nem efeito final. E este primeiro motor imóvel é o que chamamos Deus. Atenção! Aqui eu tenho de tratar algo que comumente se lança contra o tomismo como uma objeção. Apenas tocarei e convido-os a ler um opúsculo meu que se chama Se contradiz Santo Tomás ao dizer que o mundo poderia ter existido desde sempre. Bom, vejam, nós temos um efeito último. Temos causa ou causas intermediárias e uma primeira causa imóvel. Pois bem, estas causas intermediárias podem ser uma, muitas ou infinitas no tempo, porque este primeiro motor imóvel, que é Deus, está fora do tempo. Se Deus estivesse no tempo, ele também teria de ser causado, ele também teria de ser movido, e assim iríamos ao infinito e nada seria em verdade possível. Portanto, isto que não é fácil de entender é que Deus não é só a primeira causa movente, não é só a primeira causa motora, é também uma causa que está acima da série, fora da série, que não é igual à série, senão que é transcendente à série.
Quem tratou disso magnificamente foi o padre Penido, né, em seu livro O Uso da Analogia em Teologia Dogmática. Convido-os, é um livro muito árduo, mas ele ali o resolve cabalmente, e creio que eu também, nesse opúsculo meu, se contradiz Santo Tomás ao pôr que o mundo poderia ter existido desde sempre. Então vejam, seria possível que no tempo houvesse infinitos motores intermediários. Por quê? Porque Deus os está movendo desde a eternidade, desde fora, acima das próprias causas. As causas que se criadas e seus efeitos podem contar com uma causa intermediária movente, com várias causas ou com infinitas causas, que ainda assim Deus seria o primeiro motor imóvel de toda a série de causas. Assim como se um pé estivesse desde toda a eternidade, desde sempre, pisando a terra, desde sempre haveria o efeito que é a pegada sobre o pé. O pé é Deus, a pegada é a série de motores. Essa explicação é antiga, é apostólica, é dos padres apostólicos. Então, trata-se de assunto dificilíssimo, mas o que importa nesta altura da Suma Teológica é dizer que ou há um primeiro motor imóvel que seja a causa de todas as outras causas motoras intermediárias, de modo a que se tenha um efeito último, é o que chamamos Deus. Assim como a igreja pronta, a catedral pronta, supõe o trabalho de uma série de artesãos, de carpinteiros, de eletricistas, de pintores, pressupõe depois o trabalho do engenheiro até que se chega à causa primeira da igreja, que é o projeto na mente do arquiteto. Assim, analogamente, mutatis mutandis, é Deus a causa imóvel, o motor primeiro imóvel de toda a série de causas motoras e de seu efeito último. Esta é a primeira via, com este acréscimo necessário, porque depois de Santo Tomás se levantou esta objeção quanto à infinitude das causas intermediárias. As causas intermediárias podem ser uma, muitas, infinitas, que ainda assim Deus é o primeiro motor imóvel que está, porém, fora, acima da própria série. Negá-lo, pôr a Deus como no âmbito da própria série é uma antropomorfização. É como dar a Deus as características das próprias coisas criadas. E se assim fosse, ele não seria o primeiro motor imóvel, senão que teria de ser movido por outro e assim ao infinito e não chegaria a nada. É preciso, pois, que haja este primeiro motor imóvel, que é o que chamamos Deus. Esta é a primeira via, segundo o movimento. A segunda via é muito semelhante à primeira. Com relação à causa eficiente. O que é a causa eficiente? A causa fazedora. Por exemplo, meu pai é a causa eficiente de mim. Certo? E foi ele quem me fez. Pois bem, tem-se algo análogo. Vemos com os nossos olhos, é evidente, isso é evidente, tá? Por isso é que se trata de demonstração queer. É evidente que algumas coisas são feitas por outras. Tem outras por causa eficiente. Ora, se remontarmos ao infinito, no sentido de nunca haver uma causa eficiente primeira, não se chegaria a ponto nenhum e seria impossível a própria série de causas ordenadas. Mais uma vez, assim como se tratou da série de motores, assim também tende a haver um efeito, causas eficientes intermediárias e um primeiro eficiente.
este primeiro eficiente não pode ter sido feito por nada outro. Ele é ingênito, ele não é feito. E exatamente por isso é que ele é o primeiro eficiente. E isto que é o primeiro eficiente é o que chamamos Deus. Uma vez mais, as causas eficientes intermediárias podem ser uma, várias ou infinitas no tempo, porque fora do tempo, acima da série, sobre a série, estará sempre uma causa eficiente não causada, não feita, ingênita, que é o que chamamos Deus. De certo modo, poder-se-iam juntar estas duas vias em uma só. Mas Santo Tomás preferiu dividi-las em duas. A terceira, que para mim, desde que ali foi a mais impactante, é, no entanto, a que apresenta algum problema. Eu, infelizmente, não posso aprofundar o problema aqui, porque escaparia ao escopo do curso, né? Mas, mais uma vez, convido-os a que leiam meu opúsculo Defesa da Terceira Via de Santo Tomás, né? Está publicado em livro também. Pois bem, ali eu aprofundo bastante isto. Vou enunciar a terceira via de Santo Tomás de Aquino. Vemos que algumas coisas podem ser ou não ser. São possíveis ou não. Podem ser ou não ser. Ora, essas coisas que podem ser ou não ser, um dia deixarão de ser. Como todos nós, né? Como os animais, como os vegetais, como as pedras, como as montanhas. Um dia, tudo isso que vemos, um dia deixará de ser. Por quê? Justamente porque eles podem ser ou não ser. Eles não são necessários, né? Eles podem ser ou não ser. Muito bem. Ora, se tudo quanto existisse pudesse um dia deixar de ser, é porque um dia não teria sido. E se tudo quanto existisse um dia deixará de ser e poderia não ter sido, é porque um dia nada houve. Mas como do nada nada se cria, é impossível que houvesse um tempo em que nada houve. Porque do nada, nada pode surgir por si mesmo. Mas, de Santo Tomás, vemos que algumas coisas não são só possíveis, senão que são necessárias. Voltarei a este ponto. Este é o ponto complicado. Algumas coisas são necessárias. Mas essas coisas que vemos que são necessárias têm a causa de sua necessidade em outro. Outro é a causa de sua necessidade. Ora, se remontássemos ao infinito na série de causas da necessidade de certas coisas, não pararíamos em ponto algum e seria outra vez impossível a série de causas intermediárias que tornam algumas coisas necessárias. Logo, é preciso que nos detenhamos numa causa que seja incausada, que tenha sua necessidade de si mesmo e não de outro. E esta causa, cuja necessidade não provém de outro, é o que chamamos Deus. O problema desta via é que pode parecer, e não se tem certeza pelo laconismo da formulação, que por seres necessários entendesse Santo Tomás os astros. Lembremos-nos que pela caduca cosmologia antiga, incluindo a aristotélico-tomista, os astros eram incorruptíveis. Eles não podiam, por natureza, deixar de ser. Mas tinham sua necessidade de outro, porque Deus lhe dava essa necessidade. Muito bem, hoje sabemos que os astros não são corruptíveis. Aliás, faça-se um excurso, uma digressão, pecam gravemente os tomistas que afirmam, que querem defender a cosmologia tomista. A cosmologia tomista caducou quase completamente.
e prestamos um desserviço ao tomismo se funcionamos aqui como uma espécie de curadores de museu, guardadores de antiguidades. Não. Aquilo que caducou na doutrina aristotélico-tomista e na mesma doutrina tomista há que ser superado de maneira inteligente. É o que eu faço em meus cursos e livros quanto à cosmologia, também um pouco quanto à química. Pois bem, mas como escrevo no referido opúsculo, em defesa da terceira via de Santo Tomás, pode, por uma pequena alteração na redação da coisa, escapar a incorruptibilidade dos astros e dizer que algumas coisas são necessárias para que outras sejam, certo? E estas coisas que são necessárias, conquanto elas mesmas deixarão de ser, ao contrário do que pensavam os antigos quanto aos astros, elas também têm sua necessidade decorrente de outro. De modo que, se remontássemos ao infinito e não nos detivéssemos em algo primeiro, cuja necessidade não decorresse de nada, não decorra de nada, senão que é incausada, nós não teríamos a própria série de necessários e possíveis. E esta primeira causa, cuja necessidade não provém de outra, senão que é própria, é o que chamamos Deus. Pois bem, recapitulem-se brevemente as três vias. A primeira é parte da razão do movimento, entendendo-se movimento aqui por movimento local ou por movimento como a alteração, assim como o fogo pode esquentar a madeira. É uma alteração na madeira. Ora, o movimento não é senão a passagem da potência ao ato. Esta caneca está em ato aqui e estará em ato ali. Logo, ela está, enquanto estava em ato aqui, ela estava em potência para estar aqui. Uma causa, que é minha mão, não é isso? A move e a faz passar aqui da potência ao ato de estar aqui. Assim também o fogo procede com a madeira. A madeira é fria em ato e quente em potência. O fogo a faz quente em ato e fria agora em potência. É a profunda doutrina da potência do ato. Pois bem, se remontássemos ao infinito de modo que não houvesse uma causa motora ou movente primeira, toda a série seria impossível. Tanto o efeito como as causas intermediárias. Sejam essas causas intermediárias uma, várias ou infinitas. Por quê? A causa primeira, incausada, imovível, o primeiro motor imóvel está acima, sobre, fora da série das próprias causas, senão, e é transcendente a elas, o que Santo Tomás afirmará em questões seguintes na Suma Teológica. E isto que é o primeiro motor imóvel, descoberto por Aristóteles, é o que chamamos Deus. A segunda via é parte da razão da eficiência, ou seja, a causa eficiente é aquela que faz. A geração, por exemplo. Pois bem, é muito semelhante à primeira, e diga-se também que se não nos detemos numa causa eficiente primeira, que seja a causa de toda a série de causas eficientes e de seu efeito final, esta mesma série ordenada de causas e seu efeito final, seja essas séries intermediárias, uma, várias ou infinitas, seria tudo impossível e cairíamos no nada. Por isso é preciso que haja uma primeira causa eficiente, que é o que chamamos Deus. A terceira via é parte da razão do possível e necessário. Vemos que algumas coisas podem ser ou não ser. Podem ser ou não ser. Mas o que pode ser ou não ser, um dia não será. Se tudo quanto houvesse um dia não fosse, é porque um dia não havia sido. Ora, se um dia tudo quanto houvesse não houvesse sido, então não havia nada. Como do nada não pode surgir nada, então é preciso que haja entes necessários. E vemos que há coisas necessárias na própria criação, mas
Cada uma dessas coisas necessárias depende para a sua necessidade de uma causa. Se remontássemos ao infinito, tampouco haveria uma primeira causa incausada, cuja necessidade não depende de nada outro, senão que é a sua própria necessidade. Ela tem em si sua própria necessidade. E esta causa necessaríssima, absolutamente simplícita necessária, necessária em termos absolutos, é o que chamamos Deus. Espero que essas 3 primeiras vias tenham sido de algum modo acessíveis a vocês. Grato pela atenção e vamos, enfim, para a última aula, para a próxima aula, em que tratarei as 2 últimas vias, a 4ª e 5ª, e uma que eu considero derivada da 5ª, que é a relativa à ordem do mundo. Muito obrigado, até a próxima e última aula.